Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14. Vamos ler o 13. Vamos ler o 13. Juízes 13. Juízes, capítulo 13, verso 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o mesmo, ou o menino, será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Eu estava escrevendo algumas coisas, e nesta oportunidade, nessa palestra, nessa aula, nessa nossa participação, esse personagem tão dissecado, sabido, esboçado, pregado, Sansão, me veio ao coração a sua trajetória. Pastor, eu conheço a trajetória de Sansão, fato. Quando você estudou os livros históricos, na sistêmica bíblica, no seminário teológico, Josué, Juízes, você teve a ambiência, a questão monárquica, teocrática, todo o processo de governo, juízes, reis. É uma história sabida e, não obstante, o Sansão tem sido temária de muitas reflexões, tanto prédica quanto canto. Logo, é um personagem quase que familiar de todos nós. É interessante que quando Deus ministra ao coração através dos seus veículos, e o texto diz que um anjo do Senhor aparece à família que este garoto iria nascer, o capítulo 13 é muito enfático em dizer para nós que a mensagem foi dada à mãe, anônima, o texto não diz o nome, o pai era Manoá, dizendo assim para ela, versículo 4, guarda-te que bebas vinho, ou bebida forte, ou coma coisas imundas. Ou seja, uma mulher iria gerar, e a indicação dos céus a ela era: não se misture com as imundícias e nem tampouco toma bebida forte, para que você não saia do estado de sobriedade. Eu preciso de você sóbria e pura. Não se imundicie e nem se torne ébria, ou seja, esteja sóbria e pura, porque aquilo que você vai gerar é nazireu e será o libertador do meu povo das mãos dos filisteus. Pastor, essa palavra foi dada à mãe de Sansão. Quem tinha o ministério, quem tinha o nazireado, quem tinha o chamado libertador, categoricamente era o garoto. Mas quem estava gerando ele? A mãe. Alguém está gerando um ministério libertador. E é interessante essa questão, porque para um ministério ser libertador, o gerador tem que estar puro e sóbrio. Para um ministério ser libertador, o gerador tem que estar puro e sóbrio. Então, o sucesso do ministério no exercício depende muito do ventre que gera.
Às vezes nós queremos só o ministério impactar, mas quem está gerando ele todo domingo, gerando ele toda terça, gerando ele toda ceia, aí o nosso ministério se torna público e nós nos tornamos imundos e ébrios. É um lampejo para a gente pensar sobre o nascimento desse garoto. Pastor, eu conheço a história de Sansão. Obviamente, com muito respeito, eu quero só pontuar e pensar sem trazer nenhuma questão de novidades, apenas o que o texto diz. É interessante avaliarmos ou analisarmos, a título de introdução, a semântica da palavra nazireu, do original nazir, que significa separado, consagrado. Trocando em miúdos, algo assim bem diferente. Algo de fato santo. Números capítulo 6 diz que o nazireu deveria ser em todos os seus dias santo ao Senhor. Ou seja, um ministério, um voto. O nazireu, também não é novidade a ninguém, não podia passar navalha sobre a cabeça, não podia tomar nenhum suco, nenhum líquido originário da uva, e também se aproximar de animais ou de cadáveres mortos e tudo mais. E aí você percebe a trajetória deste homem, Sansão. Pastor, qual é o paralelo que eu posso traçar sobre a minha vida ministerial e o Sansão do texto na sua trajetória desde o capítulo 14? O capítulo 14 diz que o Sansão tem um problema, laconicamente falando, o Sansão tem um problema nos olhos. Além dele ter um problema nos olhos, ele ainda vive de uma síndrome do herói solitário. O Sansão, ele não participa. O Sansão, ele não compartilha as suas paixões. Há uma frase interessante que diz assim para nós: aquele que expõe tentação não confessa pecado. Dificilmente você terá uma ovelha ou um membro da tua igreja lhe procurando para um gabinete de prevenção, de precaução. Na maioria deles, eles nos procuram para o procedimento disciplinar. Pastor, quanto tempo que eu vou ficar de disciplina? Mas ninguém nos procura para dizer assim: estou sendo tentado, estou sendo assediado, estou sendo ovacionado. O que fazer? Então, quem expõe tentação dificilmente vai confessar pecado. Porque ele está dizendo, minha queda. Tiago diz que aquilo que me atrai, possivelmente, fazendo uma interpretação do texto, possivelmente será aquilo que vai me derrubar. E quando você ser atraído por algumas coisas, procure a sua liderança e diz assim: estou sendo ovacionado. Pelos olhos ou pelos ouvidos, alguma coisa tende para que eu caia. O que fazer? Trabalhando com essas prevenções, dificilmente confessará pecado. Agora escuta esse processo. O Sansão, ele tem um chamado. Sansão foi chamado para matar filisteu. Ele foca o alvo errado. Quer casar com uma filisteia. E nesse focar de alvo errado é o início das suas situações danosas. As páginas deuteronômicas, capítulo 7, Êxodo 34, tem alguma restrição sobre casamento. O casamento deveria acontecer com a mulher ou a menina da sua própria nacionalidade, não apanhando as estrangeiros. Processo que vocês já conhecem, decora e salteado. E o Sansão diz: não tem nada a ver, não. Eu gostei do que vi em Tímina. Estou descendo para lá. Vamos para lá. O capítulo 14 você tem esse processo na minúcia. Vamos descendo para lá, papai. Gostei do que vi. Sansão sofre dessa síndrome. Do olhar, da cobiça, do desejo. É para mim, eu quero. E ele não ouve o pai.
Ainda diz assim para o pai: vamos descer, patrocinar essa festa para mim. Quero me casar e eu quero o senhor para patrocinar essa festa para mim. Ah, mas não tem nada a ver, papai. Não tem nada a ver, é só um processo de romance, talvez diria o Sansão. É assim mesmo, coisas pequenas, grandes abismos. E ele vai descer e quer que o papai patrocina, você percebeu? O camarada está fazendo coisa errada, ainda quer que o pai patrocina. Ele faz coisa errada e quer que Deus ainda abençoa. É mais ou menos nesse viés que o Sansão me ensina. Falando em cobiça, você sabe que o Sansão tinha muita força para com os outros homens, mas era fraco demais para as mulheres. Aí um pastor veterano um dia disse assim numa escola bíblica de obreiros: vigiem com as 3 barras que derrubam o homem. Que barras são essas? Barra de ouro, barra de saia e São João da Barra. Se você riu, você sabe do que eu estou falando. Preste atenção nisso aqui que vai ser interessante. Me permita assim pontuar com mais uma questão de técnica, aula, passo a passo, mas eu quero deixar aqui. Olha só. O nazireado de Sansão não é novidade a ninguém, todo o processo de restrição, mas no capítulo 14, se você acompanhar no texto aí, eu quero acompanhar com você. No capítulo 14, ele tem o processo da descida. O processo do capítulo 14 é o da descida. Onde ele vê, ele quer, intimina, ele vai descendo. Tem essa ambiência aí do versículo 1, 2, 3. Agora olha para cá. Esse herói que a gente vê sobre Sansão, no Midrash, por exemplo, que é um estudo, uma interpretação da Torá, um paralelo com a Torá, os eruditos dizem que não há nesse texto nenhum ponto e nenhum gesto de heroísmo de Sansão. Às vezes nós o catalogamos, não, Sansão é fenomenal. Sansão é o cara da força. E é interessante esse viés, me permita que abre aspas para esse contexto agora, você pegar um personagem e dissecá-lo. Eu, por exemplo, participo de uma hermenêutica, eu compartilho de uma hermenêutica, eu gosto desse viés, de você ser biográfico ou textual. Dificilmente você me verá sendo um pregador temário ou temático. Ou é textual ou é biográfico. E nessa ideia de biografia, vamos ser sinceros, tem personagens que são fascinantes, intrigantes, você dissecá-lo e aplicar para a igreja ou para obreiros, na liderança, enfim, são fenomenais, só que tem um pontinho da vida deles que você diz, pronto, não serve como exemplo total. Esses dias eu estava lecionando hermenêutica e o garoto disse assim para mim: aí, professor, eu estou com uma mensagem sobre Ló, fenomenal. Vocês me permitem informalidade? Ele usou esse termo assim, ó. Eu estou com uma mensagem de Ló, mas ó, ninguém vai querer ser Ló, porque eu vou desgraçar o personagem. Eu falei, que isso, garoto? Eu pedi licença para vocês. Eu falei, por que você vai fazer? Ah, o Ló, pelo amor de Deus, pastor. Ló vacilou. E começou a citar. Eu falei, ó, você não vai esquecer de apontar o texto de Hebreus, que diz assim, ó, o justo Ló. Ele falou, ih, não tinha visto isso. Eu falei, então destrói a mensagem. Não dá não. É mais ou menos nessa ideia. Pastor, e aí? E aí que você tem que pegar esses personagens, pensar o que é bom, praticar, pensar o que é ruim e abdicar. Porque só tem um como exemplo na Bíblia falando de hermenêutica que você pode fazer tudo o que ele fez. O nome dele é Jesus Cristo. John Stott disse, se você rasgar a Bíblia e ficar olhando, ela pinga sangue. Porque a cruz, o tabernáculo, o professor que disse aqui, o tabernáculo, as simbologias da cruz é fenomenológica. Por isso que ele é Jesus é a lente hermenêutica da Bíblia. Pastor, o que ele fez? Muitas coisas. Jesus fez milagres? Fez. Falou com os pobres? Pastor, então posso fazer o que Jesus fez? Pode. Tudo.
Tudo. E o que ele não fez? Também, uma coisa só. O que ele não fez? Desceu da cruz. Então nunca desça de lá. Permaneça lá, fique lá, que você vai ser bem sucedido no ministério. Olha só, dentro dessa ideia da praticidade do ministério relacionado com Sansão, é interessante nós pontuarmos algumas coisas sobre a longanimidade do ministério. Pastor Sansão começou legal, protocolado, nazireado, chamado, ministério, matar filisteu. O chamado foi fenomenal. No interim, no dia a dia, aí que está o problema. No perpassar de tempo, aí o proverbista diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. O que domina seu espírito do que toma uma cidade. Por isso que não há nenhum ponto de heroísmo no Midrash. Porque o maior herói não é aquele que derruba muita gente. É aquele que mata o seu próprio eu. Pastor, esse é o maior desafio de cada um de nós. Ontem eu ministrava em uma ceia e falava sobre a cruz. Há um ponto fascinante nisso, porque Jesus estava na cruz. Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo. Já não vivo mais eu. Então, se tem um conselho para você dar para a igreja de Jesus, para obreiros, é esse aqui, ó: morra. Por quê, pastor? Porque crucificado na cruz eu preciso morrer. Por que crucificado na cruz eu preciso morrer? Porque Jesus está com os meus pecados. Eu me esvazio dos meus pecados e projeto tudo nele. Cruz de Jesus está cheia? Sim. De quê? Meus pecados. Tudo? Tudo. Então eu estou vazio e ele está cheio. Cruz pesada, carregado, os meus pecados, tudo nele. Eu estou vazio. Isso é na sexta-feira. Eu vazio, cruz cheia. Isso é na sexta-feira, porque domingo de manhã o sepulcro está vazio e eu estou cheio. Esse é o processo de você entender a renúncia do seu próprio eu. Eu vazio, Jesus cheio. Sepulcro vazio, eu cheio. Logo eu consigo viver o ministério na fidelidade, dentro do meu chamado e etc. e mais. Sansão desce para lá. E nessa descida ele nos ensina algumas coisas. O que, pastor? Que a minha atitude revelará a minha altitude ou o meu declínio. Sansão é um retrato nítido e protocolado de um ministério que foi chamado para ser águia, mas a tendência, se não vigiar, você pode beijar o chão, beijar a lona. Pastor, qual é o paralelo disso? Sansão viveu em sua época, nós já passamos a Idade Média e agora estamos vivendo a Idade Mídia. Pastor, como assim? Idade Mídia. Hoje, por exemplo, vivemos a infoxicação, não é intoxicação, é infoxicação. Hoje, você percebeu que o narcisismo, o egoísmo, o hedonismo, todo esse processo do mito da mitologia grega, do Narciso, está protocolado em nós? Pastor, parece que é automático. Você percebeu que tudo gera em torno para que eu seja eu mesmo, sem precisar de ninguém. Como assim? Por exemplo, você não precisa de ninguém mais para tirar foto tua. Você mesmo faz uma selfie. Você não precisa mais de ninguém para compartilhar a tua foto. Você mesmo tirou de você, você mesmo compartilha. E para curtir, eu mesmo curto. E aí, não precisa de ninguém. Sansão é um perfil desse. Ele, primeira coisa que ele faz, abdica-se do pai, Manoá. E sabe o que é mais lindo na semântica de Manoá? Manoá significa descanso. Sansão sai do colo do descanso do pai e vai tentar descansar no colo. Mas depois a gente fala sobre isso. Ele sai desse descanso do pai. A palavra Sansão, quem gosta de semântica, que é interessante isso, né? Sansão significa ensolarado, clareira, sol, brilho, alguma coisa desse viés. Você percebeu? Deus é terrivelmente terrível, né? Olha o que Deus vai fazer.
Israel está em trevas. Vou chamar um sol. Levanta o sol. Quem? Sansão. E sabe o que significa Dalila? Semântica de Dalila? Empobrecimento, apagar-se, diminuir-se. Você percebeu? O sol que Deus levantou não quis descansar no colo do pai, apagou-se no colo de Dalila. Se você não vigiar, não ficar esperto, numa linguagem mais informal, não se ligar, seu ministério pode parar no colo de Dalila. Vamos para o texto, capítulo 14. Eu só vou pincelando com vocês, tá? Versículo 3, seu pai diz, não vai. Versículo 4, o pai não sabia. Versículo 5, desceu, pois, Sansão. Seu pai, sua mãe, e depois encontrou um leão, e de repente ele saiu, o Espírito do Senhor se apossou dele, e ele faz o quê? Fende o leão, porém nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Um herói solitário. Pai, mãe, um leão, é só participar. Olha o versículo 7. Desceu, falou a mulher, agradou os olhos de Sansão. 8. E depois de alguns dias, apartando do caminho, a ver o corpo do leão morto. Qual era o voto do nazireado? Não se aproxime de cadáveres ou de coisa morta. Vem cá. Por que é que você vai voltar para o lugar que você já venceu uma vez? Já não estava morto? Por que eu vou parar a minha trajetória para ver? Não, pastor, mas eu não vou fazer nada, eu só vou ver. Não, mas é só uma olhadinha. Não, é só uma conversazinha. É só uma respostazinha no inbox. É só um oi no WhatsApp. Pastor, o problema está em ver. Mas você percebeu que o obreiro não cai? Ele vai caindo? Conhecimento que tem todo o processo intelectual, vigilante, técnico, teológico, moral, social, ministerial, eclesiástico. Os diabos sabem que você tem alguma coisa, rapaz. E se ele aparecer para você assim, ó, cai! Você diz, não, rapaz, sou besta. Então ele fala assim, você vai caindo. Se o leão morto aparece, pá! Ele fala, não posso. Posso, sou nazireu. Então, olha o contexto. Ele mata, aparta, desce, e na subida ele... só que antes de chegar no corpo podre, ele sai do caminho. Então o problema às vezes não é nem o corpo podre, porque já está podre. O problema é você sair do caminho. Então cuidado, quem anda muito à margem do caminho, um passo só está fora. O que ele faz, pastor? Vê o que lá? O mel. O mel não é doce? Não é palatável? Não é agradável? Essa é a estratégia do inimigo, o doce no podre. É doce, mas está podre. É legal a proposta, mas é podre. Mas é para dar válvula propulsora para o meu organismo, eu preciso desse açúcar. É podre. Isso aí vai me dar energia para eu viver pelo menos uns 2 anos no ministério. É podre. Você está entendendo a linguagem metafórica? É um açúcar palatável, mas é podre. E você percebeu que os pais não sabiam?
Se eu estou fazendo uma coisa que meu pai ou meu pastor não pode saber, não é legal. Você já entendeu? Se você está fazendo alguma coisa administrativamente, liturgicamente, ritualista, que a sua liderança não pode saber, cai fora disso, meu. Vou fazer um negócio aqui, mas ninguém esquece. Você já está fora do caminho. Por quê? Porque se estiver no caminho, o pai, o pastor, o líder está vendo. Se você saiu do caminho, já é problema seu. Então, cuidado com o doce no podre. Tem alguém me entendendo? Pastor, o que ele fez? O 9. O 9 é para derrubar mesmo. Ó, está no 9 aí? Está no 9? E tornou-se nas suas mãos o quê? O mel. E foi. Eu não quero ser cansativo nem prolixo. Mais uma vez. E foi. Havia uma restrição. Não se aproxime do corpo morto. Mas está doce, pastor. Já disse, o doce no podre. O que ele faz? Pega aí. E come e anda. Por que não morre? Porque nem todo veneno mata de uma vez só. E aí? Ele que vai andando. Comendo e andando, comendo e pastoreando, vai comendo e ministrando, vai comendo e liderando, vai comendo e vai indo, mas não tá legal, pastor, tá indo. Cuidado com a graça, ela sempre solta a corda, mas nunca solta a ponta, ela está seguro. Daqui um dia desse, pode ser hoje de manhã, que ele fala assim, eu vi você comer do mel do podre e andando. Mas não está acontecendo nada, pastor. Nem todo veneno mata na hora, irmão. Vai caindo. Essa é a síndrome de um herói solitário. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Privilégios impõem responsabilidades. Você já deve ter ouvido essa frase, você não é qualquer um. Já ouviu essa frase? Essa frase, ela rasga em muitos viés. Pastor, eu não sou qualquer um, hein? Ei, agora eu sou alguém no evangelho, hein? É aquela velha tônica. Ah, pastor, graças a Deus eu sou alguém no evangelho. Pois é, porque Jesus, que era alguém, se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que eu era. Então logo eu sou alguém. Aí eu fico assim, ei, rapaz, eu não sou qualquer um, hein? Isso tem peso, irmão. De fato, você não é qualquer um, não pode ir em qualquer lugar. Não pode falar qualquer coisa, você tem um ministério, você é um nazireu. Não misture liberdade da cruz com libertinagem prática, autonomia da sua parte. Você foi liberto, mas não é autônomo. Você foi liberto, mas não faz o que você quer. Você está subjugado com o jugo de Cristo. Então você tem um ministério. Você tem restrições. Você é o nazireu. E aí, pastor? E aí que a história de Sansão, capítulo 15, ele desce, ele tem toda aquela questão enigmática, no 14, você está comigo, não vamos até o 16, tá? No 15, ele tem uma outra mulher, e aí tem a questão da questão de jumento, ele destrói, mata mais de 1000 inimigos, e o Sansão vai vivendo esse combate de grandes batalhas durante o dia e transgredir o mandamento durante a noite. Ele vai vivendo esses picos, né? Esses picos. E é interessante viver esses picos. Por quê, pastor? Porque enquanto estou vivendo esses picos, ainda tem jeito para mim. Como assim, pastor? Isso é apologia ao erro? Não, ele agradava a Deus e de repente ele desagradava. Então, como você viver assim? Lutas, crises, vitórias, esses picos assim, picos na vida. Sabe esses picos?
Ah, pastor, tem semana que eu vou bem, agradável ao Pai, e aí tem semana que eu vacilo e tal. Pastor, mas e aí? E aí que enquanto você está vivendo, ainda tem chance. Por quê? Já fez eletrocardiograma? Como é que fica lá o exame? Não é assim? Sobe, desce e sobe. Agora, quando faz assim, ó. Tchau. Já morreu. Pastor, estou aqui. Não importa em que pico você está. Se está lá embaixo, ele te pega e põe para cima. E se está lá em cima, ele também diz, ó, calma lá. Pense nisso. É só um lampejozinho. Pastor, pode ser, me permita, pode ser o cara ministerial. Você não está isento das tentações do diabo. Cai aviãozinho bimotor por aí direto. Tem notícia nacional? Cai um Boeing. Enquanto você está um aviãozinho, não, se eu derrubar só vai matar ele. Quero mesmo é que ele fique um Boeing. Porque se eu derrubar, eu derrubo família, derrubo ministério, derrubo congregação, eu derrubo tudo. Aí Deus diz, não, pelas minhas mãos ensanguentadas no Calvário, eu te trouxe aqui esta manhã para dizer, você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé pelo poder da graça. Aleluia. Essa palavra que está no meu coração é direcionada para o coração de um ministro. O diabo tem armado tudo para te fazer descer para Tímina, para te fazer descer para Gaza, e Deus está dizendo, você ainda vai permanecer na minha Jerusalém. Está me entendendo isso? Diga amém. Olha só, de herói solitário, um elefante na força, mas era um bebê quanto à fraqueza. Sansão deveria começar guerras e iniciava casamentos, parceria. Você foi chamado para ser um apologeta e de repente você faz conchavos. Você abre exceções e tudo mais. Mas olha só, capítulo 16. Ele conhece a prostituta. Também não dá certo. No capítulo 4, no versículo 4, ele conhece Dalila. Sansão vive esses heroísmos assim estranhos. Sansão tinha o poder do Espírito, mas não era dirigido pelo Espírito. Era dirigido por suas próprias paixões. Sabe aqueles crentes pentecostais? Que caem no poder? E aí, pastor? Eu sou pentecostal. E qual é o problema de cair no poder? Nenhum. O problema é andar no Espírito. Pode até cair no poder, mas você precisa andar no Espírito. E o Sansão não tinha isso. Não nos ensina isso. Apartou-se do caminho, vai viver um heroísmo. E Sansão vive um negócio que eu quero pontuar com vocês aqui. Sansão vive a ingratidão. Pastor, com quem? Com aquele que o chamou. Como? Você vai entender agora. Sansão vivia uma espiritualidade superficial. E a superficialidade oscilante dessa espiritualidade fez com que fosse mortal. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Sansão consagrando. Sansão não era homem de oração. Ele só orava quando precisava. Sabe o que é isso? Qual é a diferença disso, pastor? Sansão não tinha raízes em si. Sansão não tinha uma intimidade, uma gratidão pelo ministério, pela vocação que foi lhe designada. Ele vivia pelas paixões e tal. Pastor, mas tinha o chamado. Ok. Tem gente que fica nisso, né?
Não, porque eu tenho um ministério, eu tenho um ministério, mas não vigia não, para ver. Como assim, pastor? Tem gente que fica culpando o pastor, né? Sabe por que eu caí? Porque o pastor não me visitou. É mesmo. Então lá no Éden, Deus visitava Adão todo dia e porque caiu. Então visita de pastor é confortável, mas não segura ninguém a pecar não, se você quiser quando ele sair. Deus se ausentou, o Adão deu ouvido à serpente que falou com a mulher. Não estou falando nada das mulheres aqui. Amém? Então fique esperto. Vigia. Já viu a biografia de Judas aqui, nesse viés? Judas andou com Jesus? Jesus era a porta, mas Judas nunca entrou por ela. Jesus era o caminho, mas Judas sempre ficou nos atalhos. Jesus era o pastor? Judas nunca foi ovelha. Jesus era a luz? Judas sempre andou nas trevas. Judas tinha verdade? Jesus era verdade, mas Judas gostava muito da mentira. Judas andou com a vida, mas preferiu a morte. Por quê, pastor? Porque chega lá na sua casa, tem garagem em casa? Fica na tua garagem 2 horas, vê se ela vai fazer de você um carro. Nunca. Então assim é o evangelho. Tem gente que está aqui, fica aqui, mora aqui, paletó, gravata, credencial, mas se não querer Jesus, você vai continuar sendo o mesmo de antes e nunca vai ser alguém que de fato separado, consagrado. De fato, às vezes tem até citação. Mas eu encerro dizendo assim para vocês. Sansão caiu no colo de Dalila. Faz isso, aquilo, outro que vai dar certo. Pá, estourava as cordas. Pá. Você mentiu. Você conhece o texto? Números capítulo 6. Diz para nós. Em síntese. Quando um nazireu enveredar-se, quebrar, não estar dentro do processo da santidade, do nazireado, do ministério e tal, ele precisa de uma restauração. E como é feita essa restauração? Tem todo o rito no capítulo 6. Deveria raspar a cabeça, dentro de todo o processo de sacrifício, ainda colocá-lo à porta da congregação. E depois desse processo, o nazireado era retomado, em síntese. Ok? Eu fico imaginando Deus vendo essa cena. O meu nazireu não está próximo de um dos sacerdotes. O meu nazireu não está nas minhas terras. Está entre as vinhas, está no colo de Dalila. E agora? Como é que eu vou fazer o processo de restauração? Aí Deus dá uma olhada e fala, já que não tem nenhum sacerdote para fazer o processo, vai Dalila mesmo, rapa a cabeça dele. E o inimigo pensando, tomamos a força, Jeová. Não, eu só estou restaurando, rapa a cabeça. Aí Jeová olhou e falou, não tem porta de congregação, não dá para publicar a restauração. Não, mas que dá sim. Olha lá, o menino vai levá-lo nas pilastras, todo mundo vai vê-lo. É uma espécie de porta de congregação, e ele está lá nas pilastras, todo mundo está vendo ele careca, na porta da congregação. Jeová diz, e agora? Cortaram o cabelo, mas não arrancaram a cabeça. E agora? Deixa eu dizer uma coisa para alguém. Talvez você entrou aqui esta manhã. Pastor, como é isso? Eu estou falando de pecado para obreiro. Já viu esse processo? Ou tem que ter muita coragem ou muita loucura?
Mas é Deus olhando para você e dizendo: eu posso te ferir, mas não vou te perder. Você precisa restaurar o ministério que eu te dei. Pastor, e eu encerro dizendo isso aqui, ó. O ministério é um ciclo. O nazireado é um ciclo. A chamada é um ciclo. Ciclo, um tempo de vida a ser vivido. Consegue me entender? Diga amém. Agora me permita, eu não sou de sair do pedestal não, mas eu quero ensinar para ficar muito claro aqui. Um ciclo a ser vivido, me permita, pastor. Um ciclo a ser vivido. Ministério a ser vivido. Dias, anos, vivência, tempo, vivendo, exercendo. Quando Sansão quebra esse ciclo, ele foi levado para andar em círculo, moendo alimentos, substituindo animais. Então ele começa a andar em círculo, na moinha, círculo. Por quê, pastor? Porque é assim, quem quebra um ciclo, anda em círculo. Eu não sei por que eu não saio do lugar. Eu não sei por que o meu ministério não vai para frente. Quebrou o ciclo, meu filho. Quem quebra, anda em... Pastor, Sansão, ruína. Horrenda. Quebrou um ciclo, foi andar em... Aí alguém falou, está envergonhado? Acabou não. Além de estar em círculo, alguém disse assim, tem ninguém para alegrar a gente não? Chama lá o camarada. De quem foi chamado para viver um ciclo, quando quebrou, andou em círculo, agora foi parar no circo. É um palhaço. Para alegrar as pessoas. Cuidado, que o seu ministério pode se tornar de herói a palhaço. Teve fulano? Você viu ciclano? Mas Deus trouxe você aqui esta manhã. E talvez você está orando como orou Sansão. Só mais esta vez. Sabe o que é isso? Me dê essa última oportunidade. Eu estava hoje de manhã, falei, Senhor, aquele texto de 2 Reis, pode pregar ele hoje? Não, é esse aqui. Eu preciso tratar com alguém. Arremanzereval. Telequiminasiretzihoviasa. Deus trouxe você aqui, você sabe que Deus está falando contigo. Que uma chance igual a esta. Mas pastor, é melhor uma verdade que me fere do que uma mentira que me permaneça na inércia. Por quê? Porque é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Curva a tua cabeça com muito respeito. Deus, Tu estás nessa casa, Senhor. Eu acredito num processo de restauração para muitos obreiros aqui. É difícil demais dizer isso para os senhores, com muito respeito. Mas você sabe se você está vivendo em círculo. Me ouça essa metáfora e eu encerro. Já quebrou um ovo? Ah, pastor, que isso? Verdade. Já pegou um ovo e quebrou? Pá. Você percebeu que todo ovo que se quebra
com uma pancada de fora para dentro mata uma vida? Quando eu quebrei um ovo, acabou. A vida que seria gerada ali já era. É ou não é? Toda quebra de fora para dentro mata a vida. Agora, quando o pintainho lá dentro quebra o ovo, ele vive. Porque toda quebra de dentro para fora é vida. Quaisquer tratamentos de fora para dentro pode até te matar. Mas quando você diz assim, eu preciso me quebrar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e em todo o teu ser, talvez você veio aqui para ouvir uma palavra de técnicas administrativas para você ter uma igreja produtiva. Aí Deus está dizendo, antes de eu te dar, eu quero te ter. Quando eu te ter, eu vou te dar. Então Deus está dizendo para alguém, é manhã de restauração. Vocês me permitem, pastor presidente, eu posso botá-los em pé? Por gentileza, com todo respeito. Emiosi camarazia. Teu imidinho se chama cama. Eu estou sentindo Deus na casa dizendo para alguém, eu vou te restaurar esta manhã. Eu conheço você por dentro. Eu te chamei para viver um ciclo. Eu te chamei, eu não te chamei para você parar no meio do caminho. Eu te chamei para ter um ministério. Eu te chamei para ter um ministério. Eu não sei qual foi a Dalila, qual foi a Gaza, qual foi a Tímina que fez você descer. Mas eu sei de uma coisa, que o Sansão orou, só mais esta vez. Deus pode restaurar o teu ministério ainda esta manhã. Coloca a mão no teu coração assim. Senhor Espírito Santo, esta igreja é presidida pelo teu servo, pastor doutor Eri. Eu tive o privilégio e a honra de ministrar esse texto que o Senhor colocou no meu coração. E aqui estão os teus filhos, Senhor, tal como eu, dependente de ti. Faz o que te apraz agora. Derrama da tua unção, da tua glória. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Restaura. 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 Fale com Deus agora aí. Fala com Jesus aonde você. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por